Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, sou professor de Química. E por causa desse cenário atual de instabilidade, pandemia, de do tempo, as aulas de Química vão ser agora, ou por esse determinado tempo, vão ser via EAD. Então, do mesmo jeito, vamos tentar deixar a Química mais simples e mais fácil de ser entendida. Então, sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa aula. A aula de hoje vai ser a aula para os terceiros anos, vai ser uma aula de orgânica, tá? Primeiramente, o que é química orgânica? Química orgânica, pessoal, é a química do carbono, tá? São estruturas químicas orgânicas, são estruturas que têm que ter carbono, hidrogênio, e aí, né, os complementos que pode ter oxigênio, nitrogênio, enxofre, qualquer outro tipo de elemento. Mas, inicialmente, para ser considerado um composto orgânico, eu preciso ter carbono e hidrogênio, tá bom? Os outros são as funções orgânicas, né, que são as funções oxigenadas, nitrogenadas, os nitrocompostos, as fonadas e por aí vai. Mas o que a gente precisa entender inicialmente para saber o que é uma química orgânica? Eu preciso que vocês entendam que os antigos já tinham conhecimento que se eles fermentassem uvas, né, o suco da uva, eles poderiam obter três tipos de compostos diferentes. Eles poderiam obter uh, o vinho, né, eles poderiam obter o vinagre e eles poderiam obter o álcool. Né? Apesar de serem conhecimentos já rudimentares, eles já tinham esse conhecimento sobre o processo de fermentação. Né? E outra coisa também que eles tinham já o conhecimento é que a produção, né? Eles já tinham já o processo de manufaturamento de sabão, corantes, o sabão através de gorduras animais e os corantes através da fermentação de alguns tipos de compostos, tá? E o que eu preciso saber sobre química orgânica? Que essa expressão de química orgânica, ela veio através de organismos vivos, ela veio da teoria vital. A teoria vital, ela dizia que você não poderia obter compostos orgânicos a não ser por matéria orgânica. Né? E a ureia era um dos principais compostos orgânicos que se conhecia naquela época. E depois de um determinado tempo, um alemão ele conseguiu sintetizar a ureia, né? E aí se teve o desenvolvimento da síntese de carbono. Tá? Aqui nós podemos perceber que a ureia é um carbono ligado a duas aminas, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa, e um oxigênio. Okay? E eu preciso que vocês entendam também o que é uma ligação. Tá? Porque aquele elemento, isoladamente, ele não está ali aproximando naquele outro por magia, por alguma coisa do gênero. É por uma ligação, um tipo de ligação. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que vocês vai estar focando, eu sempre quis falar isso, é um metano. Tá? No meio deste metano, nós temos uma representação de um carbono. E nas pontas aqui, cada uma delas, nós temos hidrogênios. Tá? Então, essa aqui é uma representação de um metano, um composto químico. E aqui nós temos este metano um tipo de ligação muito peculiar, que é uma ligação sigma, uma ligação simples. Então, olha aqui. Essa aqui, entre o carbono e o hidrogênio, nós temos uma ligação sigma, uma ligação simples. Aqui nós temos uma outra, aqui nós temos uma outra, aqui nós temos uma outra. Então, nós temos 4 ligações do tipo sigma. Tá? E essas ligações do tipo sigma, a gente tem que lembrar lá dos orbitais do primeiro ano. Como que são essas ligações do tipo sigma? Elas são sempre ligações do tipo frontal, ou seja, um orbital frontal com outro orbital frontal, ou um orbital S com outro orbital S, ou um orbital S com um orbital P. Tá? Então, são aproximações frontais entre orbitais. Tá bom? E essas aproximações, nós temos ali uma ligação do tipo sigma. Tá?
Beleza, se eu tenho aproximações frontais formando uma ligação sigma, eu também tenho aproximações laterais formando ligações pi, tá? Então, neste exemplo aqui que vocês estão vendo na minha mão, nós temos uma ligação dupla. Daqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. Nós temos uma ligação dupla. E o que é essa ligação dupla? Nós temos uma ligação sigma e uma ligação π. Essa ligação π é uma aproximação lateral. Uma coisa que eu preciso que vocês também saibam de uma ligação ou de um composto que tem ligação π é que essa ligação sigma aqui, esse composto de ligação simples, ele é mais forte, ele tem um caráter mais forte que esse composto aqui com uma ligação mais dupla. Por quê? Nós temos ali uma aproximação entre os átomos de carbono, nós temos uma repulsão ali desses átomos maior, né? Então, esse composto aqui, ele vai ter uma força menor do que esse daqui, ok? Beleza. Então, neste aqui, nós temos uma ligação sigma e uma ligação π. Beleza. E aí, nós temos as ligações triplas entre carbonos. As ligações triplas entre carbonos, nós temos uma ligação sigma e duas ligações π. Ok? E a ligação tripla, então, se a gente for colocar numa ordem, ela vai ser a ligação mais fraca que eu tenho, por causa da aproximação entre elementos químicos, a aproximação de orbitais, essa sobreposição de orbitais. Então, ela vai ser a ligação mais fraca que eu tenho. Essa ligação π, ela pode aparecer. Essa ligação tripla, né, duas cis e uma sigma, ela pode aparecer tanto conforme assim, ou ela pode aparecer assim. Então, este carbono aqui é um carbono do tipo sp, né? Então, ele faz uma ligação de sigma e duas ligações π, consequentemente. Então, a gente pode concluir que tudo que nós temos aqui entre essas ligações são aproximações, tá? São estados covalentes de aproximação, são ligações covalentes que nós temos, ok? E a gente tem que entender que isso aqui, esse processo de ligação, leva ou remota a gente lá na teoria dos orbitais moleculares, né? Na teoria de hibridização, que é a sobreposição, que é o desemparelhamento de elétrons, tá? Então, os carbonos podem sofrer três tipos de hibridização, como eu falei para vocês. A hibridização do tipo sp, a do tipo sp2 e a do tipo sp3. A do tipo sp3 é essa que eu mostrei aqui para vocês. Tá? O carbono fazendo somente ligações simples. Como ocorre? No estado fundamental, ele tem dois elétrons desemparelhados, e aí, no estado excitado, ele pega esses elétrons e ele desemparelha. Então, o que eu tenho? Um orbital do tipo S, que é este daqui, desemparelhado, e três orbitais do tipo π, né? Semi-preenchidos, o que permite ele fazer 4 ligações. Por isso que a gente chama de orbital ou hibridização ou carbono do tipo sp3. Tá? Aí, tudo bem. Mostrando para vocês aí. Que permite, então, esse carbono ter uma geometria tetraédrica. Okay? Já o do tipo sp2 ocorre o seguinte: nós temos o estado fundamental novamente, nós temos a excitação então, de um elétron, ele vai para o orbital P vazio, e aí nós temos então esse estado excitado, orbital do tipo S sendo preenchido, três orbitais do tipo P sendo preenchidos também, e aí o que nós temos? Nós temos um estado híbrido. Três orbitais do tipo sp2 e um orbital do tipo p. Então, é isso aqui que ocorre. Né? Essa ligação dupla que vocês estão vendo aqui, essa ligação do orbital p, é porque nós temos três
orbitais do tipo sp2, ou seja, 3 orbitais com a junção do orbital S com o orbital P, e um orbital sozinho do tipo P, fazendo ligação. Formando, então, essa ligação, ela permite que os átomos de carbono tenham uma geometria trigonal plana. Tá? Já a hibridização do tipo SP, que é essa aqui, que você está focando, eu vou parar de fazer essa piadinha. Ela tem, novamente, o estado excitado no orbital S, 2 elétrons no orbital P, e aí nós temos, de novo, o desemparelhamento, nós temos esse elétron sai do estado menos excitado para o estado mais excitado, e aí nós temos depois a junção de 2 orbitais do tipo sp e um orbital do tipo p, né? Caixinhas vazias. Não são caixinhas, são orbitais, mas vamos entender agora como caixinhas. Tá? E, como eu tinha falado antes para vocês, para ser chamado de composto orgânico, eu necessito que eu tenha a presença de carbono e hidrogênio, essencialmente, na estrutura. Ou seja, CO2, CO são dióxidos de carbono, os monóxidos de carbono não são considerados compostos orgânicos, são considerados compostos inorgânicos. Já o ácido carbônico, os carbonatos, os cianetos, eles são chamados de compostos orgânicos. Okay? Então, como eu tinha falado antes, só afirmando para vocês, para ficar mais fixo na cabecinha de vocês, para ser chamado de composto orgânico, eu preciso de ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, sendo que os últimos dois, né, oxigênio e nitrogênio, são as funções oxigenadas e nitrogenadas. Observe aqui, neste slide, que eu desenhei para vocês, deixa eu só apontar aqui, eu mostrei para vocês que o carbono ele tem 4 elétrons desemparelhados, ou seja, ele forma até 4 ligações. Tá? E uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam também, que essas 4 ligações, elas têm que ser obedecidas. Eu não posso formar 3, eu não posso formar 2, eu tenho que formar 4 ligações. Tá? Ou ele vai formar 4 ligações com ele mesmo e com hidrogênio, ou ele vai formar somente com hidrogênio, ou ele vai formar com outros elementos químicos. Mas ele precisa que ele forme 4 ligações. Ok? E aí, quando a gente vai desenhar uma estrutura orgânica, eu preciso entender que essa estrutura orgânica ela pode ser simplificada ou ela pode ser condensada. E como que é uma estrutura simplificada e uma estrutura condensada? Ótimo. Uma estrutura simplificada é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, onde eu mostro os elementos químicos que são compostos ou que compõem este composto químico. Uma estrutura condensada, eu mostro apenas os grupos ou os emaranhados que formam esse composto. Então, aqui nós temos um METH próprio butil, nós temos um butil desse lado, um butano, desculpa, não é ramificação, nós temos um butano, e do lado de cá nós temos um butano também, só que com uma estrutura mais condensada. Ok? Da mesma forma, aqui embaixo nós temos um etanol, e do lado de cá nós temos a estrutura condensada do etanol. Tá? As duas formas são colocadas e são apresentadas em provas vestibulares e Enem também. Ok? Aqui, esse é um bom exemplo de uma estrutura onde tem a presença de uma cadeia principal, né, que é esta daqui, mas daqui a pouquinho, mais adiante, eu vou explicar para vocês o que significa cadeia principal e ramificações, tá bom? E logo em seguida nós temos a presença ou a existência de uma estrutura condensada, mostrando essa cadeia principal e essas ramificações. Abaixo também um outro exemplo que eu coloquei para vocês. E aqui a gente tem uma diferenciação. Aqui, eu não sei se vocês perceberam, ela tem essas estruturas orgânicas, elas têm pontas, elas têm extremidades. Se você pegar um outro exemplo que eu fiz com os estruturas moleculares, então essas estruturas, elas têm extremidades, elas têm pontinhas. Então, chamam essas estruturas de estruturas abertas, ou seja, cadeias orgânicas abertas. Já essa que eu estou mostrando aqui para vocês,
ela é uma estrutura fechada, né? Eu tenho um ciclo aqui, tá? Um ciclo com uma dupla ligação, que nós já aprendemos o que é essa dupla ligação, que é uma ligação simples, do tipo sigma, e uma ligação dupla, do tipo pi. E nós temos uma ramificação aqui. Partindo, então, a estrutura condensada dela seria um anel, um pentágono, com um CH3 ligado nela. Tá? E aí, nós temos também compostos diferentes de carbono e hidrogênio que estão presentes nessa estrutura química. Nesse caso aqui, nós temos uma amina terciária. Felipe, o que é uma amina terciária? A gente vai ver mais na frente, mas uma amina terciária é um nitrogênio que está ligado diretamente a 3 carbonos, né? A 3 grupos de carbono. Tá? E as aminas terciárias, ou as aminas de uma forma geral, elas dão cheiro, elas têm odores característicos de peixe, tá? E esse átomo composto aí no meio, nós chamamos ele de heteroátomo. Por que heteroátomo? Porque é um elemento diferente de carbono e hidrogênio que está dentro da cadeia orgânica. Tá? Uma cadeia carbônica, então, uma cadeia orgânica, então, é uma estrutura onde tem átomos de carbono, e nesse caso aqui, é uma estrutura que tem átomos de carbono e heteroátomo. Tá? Então, nós temos aqui uma estrutura de carbono, aqui, essa cadeia principal, com os respectivos heteroátomos aqui, né, o oxigênio aqui, e aqui as minhas ramificações. Uma cadeia carbônica, ela é constituída, ela pode ser constituída por tudo carbono, todos os átomos podem ser carbonos, todos os átomos podem ser hidrogênios, ou seja, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, ou eu posso ter a presença de um heteroátomo. Tá? Então, pode ser ou a presença de carbono com hidrogênio, ou a presença de carbono e hidrogênio com um respectivo heteroátomo. Não importa. Essas estruturas carbônicas, onde eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio, a gente chama de compostos orgânicos. A gente pode determinar uma estrutura carbônica, ou seja, um carbono, mediante a quantidade de carbonos ligados diretamente a ele. Então, observa no slide aí que eu coloquei para vocês. Eu tenho, primeiramente, os carbonos primários, que são aqueles que têm um carbono somente ligado diretamente a ele. Não importa se tem dupla ligação, tripla ligação. O que importa é quantos carbonos estão ligados diretamente a ele. Então, aqui eu tenho um carbono primário, que está ligado a um carbono primário, então ele está ligado diretamente a outro carbono, um outro carbono primário, um outro carbono primário, e aqui 3 carbonos primários. Olhando aqui, neste exemplo que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu chegar mais perto, este carbono aqui, ele é primário, este carbono aqui também é primário, este da frente aqui é primário, este é primário e este é primário. Tá? Então, nós temos carbonos primários, que são esses que eu toquei. Ok? E o que é um carbono secundário? Carbono secundário é aquele que tem, respectivamente, 2 carbonos ligados diretamente a ele. Então, esse carbono aqui é secundário. E só. Eu tenho isso nessa estrutura que eu coloquei aqui, só esse carbono secundário. Próximo. Nós temos os carbonos terciários, que são aqueles que têm 3 carbonos ligados diretamente a ele. Então, este carbono é terciário, este carbono é terciário e este carbono também é terciário. Se eu olhar aqui, aonde eu tenho carbono terciário, aqui. Esse carbono que eu estou tocando aqui é um carbono do tipo terciário. Já os carbonos quaternários, 4 carbonos ligados diretamente a ele. Então, esse carbono aqui do meio, e esse aqui é um carbono do tipo quaternário. 4 carbonos ligados diretamente a ele. Já a estrutura do benzeno, eu não fiz o benzeno aqui, mas vai só do slide mesmo. A estrutura do benzeno, pessoal, é um anel, tá? Uma estrutura fechada, tá? Uma
cadeia fechada. E a estrutura do benzeno, ela é muito peculiar, tá? Por quê? Ela é um líquido, esse líquido é incolor, ele é extremamente inflamável, com um odor muito forte, tá? Quando vocês vão ao posto de gasolina, tem aquele cheiro peculiar do combustível, é uma estrutura de benzeno, tá? É o cheiro do benzeno que vocês estão sentindo. E vocês têm que tomar cuidado, porque o benzeno, ele é cancerígeno, ele é extremamente cancerígeno. Pessoas que utilizam, trabalham com benzeno se aposentam rápido por causa disso, ok? E o benzeno, ele tem uma particularidade muito interessante. Ele tem 3 duplas alternadas dentro de um anel, dentro do anel. Então, ele tem esse processo aí, tá vendo? As duplas estão girando, né? Esse processo, então, a gente indica, então, por um ciclo grande, não é pequenininho, não é um oxigênio. Esse ciclo a gente chama, então, de ressonância. Ou seja, as duplas estão se alternando no interior do meu anel. Ok? Quanto à presença de ciclo, nós podemos ter dentro de uma cadeia orgânica a presença de ciclo ou não presença do ciclo. Se eu tiver a presença do ciclo, eu chamo ela de cadeia fechada, ou seja, ela não tem extremidades. Se eu não tenho a presença do ciclo, eu chamo ela de cadeia aberta, porque ela tem a presença de uma ou mais extremidades, né? Presença do heteroátomo. A cadeia orgânica, então, ela pode ser homogênea, só tem carbono e hidrogênio, ou ela pode ser heterogênea, quando ela tem a presença de elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Quanto à presença de insaturação, uma cadeia orgânica ela pode ser saturada, quando só tem somente cadeia, ligações simples, e ela pode ser insaturada quando ela tem a presença de uma ligação dupla ou tripla. Ramificações. A cadeia ela pode ser normal, assim, sem nenhum tipo de ramificação, ou ela pode ser ramificada, igual essa aqui, né? Ou seja, com compostos, com estruturas químicas, com estruturas de carbono que estão ligados diretamente à cadeia principal. E aí nós temos, a gente tem que entender a diferença de cadeias alicíclicas para cadeias aromáticas. As cadeias alicíclicas, elas são estruturas fechadas e elas não têm a presença de um anel benzeno, de duplas ligações alternadas, 3 duplas ligações alternadas. Então, quando ela não tem a presença, a gente chama ela de cadeia alicíclica, e quando a gente tem a presença, a gente chama ela de cadeia aromática, tá? E aí, por fim, para a gente encerrar essa aula, eu posso ter anéis aromáticos que eles podem ser isolados ou eles podem ser núcleos condensados. Quando eu tenho um núcleo isolado, eu tenho sempre uma ramificação no interior dividindo esses núcleos em 2 partes. Quando eu não tenho, os núcleos são condensados, então eles são juntos, ok? Dúvidas, pessoal? Tem nesse canal de comunicação, que vai estar também aqui embaixo, outra coisa que eu sempre quis falar, tá? E, por favor, pessoal, façam os exercícios para treinar, tirem dúvidas comigo através das redes sociais e vamos estudar, não é férias, é apenas um isolamento social e a química continua aí, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.